Você sabia que a autoestima ela pode ser adquirida e também pode ser a destruidora de muitas famílias? Hoje o nosso assunto é sobre baixa autoestima. O que é? Como que ela surge? Quais são os seus sintomas? Como eu sei que eu estou com baixa autoestima? E como que eu posso minimizar esses sintomas, esse estado que prejudica tanto os nossos relacionamentos familiares? Poli, você poderia ilustrar para a gente o que é autoestima? Autoestima é aquilo que eu percebo de positivo em mim, menos aquilo que eu percebo de negativo em mim. E essa percepção, ela pode ser tanto da nossa parte física quanto da nossa parte emocional. E quanto mais coisas positivas eu percebo de mim, minha autoestima é maior. Quanto menos coisas positivas eu percebo sobre mim e mais coisas negativas eu percebo sobre mim, a minha autoestima é baixa. Autoestima, ela tem a ver com alto, com eu, não é nada de altura. Tanto é que a autoestima, a gente escreve com U, né? Auto, igual autoescola, automóvel, é de próprio. Então é a estima própria. Só recapitulando, é o quanto eu percebo dos meus comportamentos, das minhas atitudes, dos meus padrões de positivo, menos as minhas percepções do que é negativo em mim. Lembrando que percepção, ela é pessoal e ela é uma criação do nosso cérebro. Por isso que muitas vezes vocês vão ver pessoas com autoestima muito baixa e que você vai falar assim: nossa, aquela pessoa é linda, aquela pessoa tem uma família maravilhosa, aquela pessoa é rica e ela tem autoestima baixa. É uma falta de aceitação, né, de autoaceitação, uma falta de amor próprio que leva ela a se perceber somente com pontos negativos. É como se ela não se desse valor. Então os motivos pelos quais ela passa a perceber muito pontos negativos, eles são variáveis, a gente vai falar um pouco sobre eles aqui hoje. Mas o importante de frisar é falta de amor próprio, falta de conhecimento de si mesma. Quanto menos eu me conheço, mais eu acredito no que os outros falam e pensam sobre mim. E isso acaba influenciando a minha percepção sobre mim, que pode ser negativa ou positiva, porque a percepção é pessoal e é uma criação do cérebro, do seu cérebro. Que fantástico! Criação do nosso cérebro. Então quer dizer que tudo aquilo que eu crio aqui dentro, eu reproduzo aqui na minha realidade. Eu já ouvi alguém falar sobre isso, já foi. E o contrário também é verdadeiro. Quanto mais coisas negativas eu vejo, mais eu reproduzo aqui dentro e automaticamente eu crio na minha vida. É como um sistema, né? Tipo um sistema, né? Aquilo que entra, aquilo que sai. Exatamente. Não tem como entrar uma coisa boa e sair uma coisa ruim, como também não pode entrar uma coisa ruim e sair uma coisa boa. Então cuidado, puxando o gancho do sistema, cuidado com as suas entradas. Se você quer ter um comportamento bom, uma atitude boa, cuidado com aquilo que você tem se alimentado fisicamente e espiritualmente. Cuidado com aquilo que você tem visto na televisão, cuidado com aquilo que você tem ouvido nas rádios, nos noticiários principalmente. Cuidado com aquilo que você se alimenta, está se alimentando muito mal, tanto física e espiritualmente. Nossa, isso é muito sério, tá, pessoal? Muito sério mesmo. Muita gente tem medo de sair na rua, medo de pegar ônibus. Tem muita gente que tem uns medos assim, inexplicáveis, que é justamente por causa das entradas. É noticiário ruim que fica vendo demais, assuntos, fofocas ruins que ficam ouvindo demais. Então isso tudo, o teu cérebro vai acumulando essas informações ali dentro e vai criando a sua realidade. Por isso que você tem sentimento de medo, né? E se você tem o medo, com certeza você vai atrair esse medo, que aí já é uma outra aula, uma outra história, da onde a gente pode contar para vocês futuramente. Mas isso me deu um gancho, né? Eu tava lembrando de uma prima minha, muito querida e amada. Se depois ela assistir esse vídeo, fica um beijo para ela. Quais são as entradas dela? Quais são os tipos de amizade? Ela convive com pessoas no trabalho que são tóxicas, pessoas que traem seus cônjuges, pessoas que só falam nisso, só fala de fofoca, só fala de casamento que terminou, de mulher que traiu o marido, de marido que traiu a mulher. Ela vive como se o meio familiar fosse um inferno. Que Sodoma e Gomorra seria pouco, né, se fosse na realidade dela hoje. Então, para ela, na visão de mundo dela, na percepção dela, família nem existe. Como ela perdeu os pais, então hoje ela é sozinha, a percepção dela de família
é essa. Por quê? Porque essa é a entrada dela. É isso que ela vê na televisão, é isso que ela vê nas novelas, é isso que ela ouve no seu dia a dia com as colegas de trabalho. E isso vai virar uma realidade na vida dela se ela não tomar cuidado. Mas graças a Deus que ela anda com a gente e de tanto água mole e pedra dura, tanto bate até que fura, a gente está provando para ela que a família, que os valores familiares, eles ainda existem e que é possível sim você manter uma família harmônica, feliz, que se relaciona muito bem com ela mesma e com todos, né? Muito bem, exatamente. E, Poli, para o pessoal que está nos assistindo, assim, quais são os sinais de que a pessoa ela está com a baixa autoestima? Você poderia, assim, mensurar alguns para a gente? Vamos lá. Quando a pessoa ela vai para um nível de isolamento, pode ser um sinal de autoestima baixa. Ela se trancou no quarto para ouvir música, para ver um filme. Não é só isso. O isolamento dela chega a ponto de ser assim, vamos jantar na casa daquele amigo? Não quero ir, prefiro ficar em casa. Vamos na praia amanhã? Não, prefiro ficar em casa. E aí, o porquê que ela prefere se isolar? São vários motivos. E também tem várias causas. Por exemplo, se você convida aquela pessoa para ir na praia, como a baixa autoestima ela tem a ver com o emocional e com o físico, muitas vezes ela não está satisfeita com o seu corpo. Aí ela já pensa, se eu for à praia eu vou ter que colocar um biquíni. Como que eu vou colocar um biquíni com o corpo que eu tenho? Então ela prefere o quê? Se isolar, ficar em casa, deixar de ter um dia divertido com a família pelo simples fato da não aceitação do próprio corpo. E muitas vezes, pessoal, eu não estou falando aqui de pessoas com corpo feio, de pessoas obesas, nada disso. É a percepção que ela tem em si mesma. Às vezes ela não tem uma cintura 77 igual ela queria, ela tem uma cintura 80. A baixa autoestima, ela é tão safada, digamos assim, que são mínimos detalhes que para aquela pessoa faz diferença e muitas vezes só ela enxerga. Já viu pessoas magras que se olham no espelho e se veem gorda? É mais ou menos isso. E às vezes as pessoas gordas com autoestima lá em cima, que se olha no espelho e se vê linda, esbelta. Por quê? Porque se aceita. Então a baixa autoestima ela tem muito a ver com a não aceitação. E muito detalhe, né? Tanto do porte físico quanto do seu intelecto. E o seu intelecto, ele pode ser massacrado no próprio âmbito familiar. Pais tóxicos, filhos tóxicos, cônjuges tóxicos, colegas de trabalhos tóxicos. E esse sentimento de isolamento, né, que a pessoa sente quando ela está com a autoestima baixa, gera uma ansiedade na pessoa. A ansiedade, a gente vai ter um vídeo falando sobre isso aqui no canal, espera que vai aparecer, falando só sobre ansiedade. Só que essa ansiedade, ela também é tóxica. A ansiedade não pensa assim, eu quero que chegue amanhã logo, então eu fico ansioso. Não, a ansiedade ela é muito diferente disso. E esse ciclo de isolamento, ansiedade, pode levar a pessoa até a depressão. E aí eu tenho uma frase de Freud, bem interessante, né? Antes de você se diagnosticar ou se dizer com depressão, certifique-se de que você não está cercado por idiotas. Isso é muito sério, porque muitas vezes você tem convivido tanto com amigos, com amizades, ou com inimizades, com colegas de trabalho, com pessoas tão num nível diferente do seu, digamos assim, fúteis, que às vezes isso baixa a sua autoestima de uma forma que você acha que você está com depressão, mas não, você só está cercado por idiotas. Então fica o meu alerta, não seja um idiota. Se depois você quiser cortar isso, você corta, mas eu tenho um sonho que é fazer um curso. Não seja idiota. Gente, é um sonho da minha vida, porque são vários comportamentos que a gente vê e percebe no dia a dia que as pessoas são idiotas sem saber que são idiotas. É igual quando você morre, né? Tem uma frase, não sei se é Descartes, algum filósofo descreveu isso também. Quando você morre, você não sabe que você está morto. Assim é quando você é idiota. Então muitas pessoas são idiotas na vida do outro, tem esse comportamento, baixa a autoestima da pessoa, faz ela entrar em isolamento, em ansiedade, em depressão, por atitudes idiotas. E quantas vezes nós não estamos cercados de pessoas assim, porque nós somos a média das 5 pessoas com quem andamos, com quem você tem andado, quais são as suas entradas, como é que você tem alimentado o seu sistema. Muito interessante. Olha, eu já vi assim, muitas pessoas que ela tem a dificuldade de afirmar, né, de afirmar a sua própria opinião. Essa pessoa, ela estaria engolindo um sapo, sim, você acha? Sempre. Sempre que você diz não, querendo dizer sim, ou diz sim, querendo dizer não, você está engolindo o sapo.
Por exemplo, chegou um parente de viagem e você, sinceramente, não tem tanta afinidade com essa pessoa, não tá afim de ir lá hoje, mas a sua avó te liga, fala, vem cá, ver o titio, o priminho que chegaram e tal, e você não quer ir, mas você vai, você engole esse sapo. Eu não estou falando de flexibilidade, eu estou falando de engolir sapo. Flexibilidade é quando a gente encontra um outro caminho para a mesma situação. Por exemplo, assim, eu adoraria ver os primos hoje, o tio, só que eu não estou muito afim de sair de casa, mas eu gostaria de ir lá vê-los. E você vai. Então, pode ser uma flexibilidade. Eu estou falando de você não ter afinidade com essas pessoas, também não querer sair de casa e ir lá apenas para agradar a quem te fez o convite. Isso é engolir sapo. E por que você faz isso? Porque você tem medo de contrariar as pessoas, você tem medo da rejeição, você tem medo do que as pessoas vão pensar sobre você. E muitas vezes tem gente que vive uma vida assim. Ela tem tanto medo do que as pessoas vão pensar dela. Ai, meu Deus, o que vão achar de mim? Quando as pessoas pensam muito isso, é porque elas não sabem quem são elas mesmas. Elas não se conhecem. E quando eu não me conheço, eu permito que o outro entre na minha vida e mande na minha vida. Então, por isso que a gente tem um tripé muito forte para o seu sucesso familiar, que é conheça-te a ti mesmo. Esse é o primeiro. Se você não se conhecer, se você não souber quem é você de verdade, você vai dizer não querendo dizer sim querendo dizer não, vai viver uma vida para agradar os outros, uma vida de status. Você já viu rede social? Que quando você vê foto ali, né, você vê pessoas felizes, pessoas curtindo carros, praias, e no fundo você sabe que a pessoa nem dinheiro para aquilo não tem, tá devendo Deus e o mundo, e que nem é tão feliz assim na família, e que nem vive um relacionamento de mar de rosas. Então essas pessoas fazem tudo o quê? Para serem aceitos na sociedade. Verdade, muito importante isso, muito importante. E pô, eu lembro que você acabou de falar aí agora, e me veio à mente assim também, que as pessoas, assim, a gente está falando aqui de idiotas, né? Você falou de idiotas, eu fiquei, caramba, pessoas idiotas, né? Mas o que isso insere, assim, certamente, assim, tem... Mas, pô, então, mas voltando, pegando assim, eu peguei... Mas, pô, puxando o gancho, você falou de pessoas idiotas. Você pode estar cercado de idiotas. Verdade. Certa época da minha vida, eu tive cercado por idiotas. Só que eu não percebia isso. Por quê? Porque eu não me conhecia. Eu não tinha outros referenciais de pessoas, referenciais de família, referenciais de projeto de vida. Não tinha. Depois que eu abri a minha mente para novos conhecimentos, para novas referências, quando eu voltei a conviver com essas pessoas, eu me senti fútil. Isso porque uma águia jamais anda com galinha. Tem uma história que diz, né? Eu nem vou contar essa história porque ela é muito longa, mas criaram uma águia como se ela fosse uma galinha. E por conta do meio, ela nasceu no meio de galinhas, ela vivia como se ela fosse uma galinha. Ela nem voava, acreditava que ela nem fosse capaz de voar. Por quê? Porque para ela era uma galinha. Ela foi criada apenas com galinhas. E o dia que chegou aqueles adestradores de animais e ele mostrou para ela que ela não era uma águia, que ela não era uma galinha, que ela era uma águia, ela pôde voar, alçar voo e nunca mais conseguiu viver com galinhas. Isso porque as galinhas, as pessoas idiotas, elas tendem a tratar a gente, às vezes, com ofensa. Já viu aquela história assim, eu perco o amigo, mas não perco a piada? É o nível de pessoa idiota. É a pessoa que sabe que você brigou com a esposa ontem, você confidenciou isso pra ela, e no outro dia, no almoço, em família, faz questão de tocar na sua ferida e tocar na frente de todo mundo. Isso é uma pessoa idiota. Então, isso também baixa a nossa autoestima. Imagina, você teve um comportamento, uma atitude há 15 anos atrás. Aí, de repente, numa festa ou numa mesa de discussão, cada um expondo as suas ideias, aquela outra pessoa vai lá e cita um comportamento que você teve há 15 anos atrás. Gente, meu esposo, nós não somos os mesmos que a gente era ontem. Ontem, tô falando de 24 horas. Como que eu posso ser a mesma e julgada por um comportamento que eu tive há 15 anos? Esses são os comportamentos dos idiotas. Na cabeça deles, você não evolui, você é o mesmo lá atrás. Por quê? Como ele não evolui, ele é o mesmo de 15 anos atrás, ele acha que você também é assim. Então, essas pessoas fazem críticas a nós, achando que são críticas construtivas, mas não são destrutivas, nós vamos falar
um pouco mais sobre isso mais pra frente. E se você passa a se tornar sensível, se você não se conhece, você passa a se tornar sensível a críticas. E uma coisa muito legal que eu até ensinei isso para uma sessão de coaching um cliente nosso, que uma vez que você abre a tua mente para novas referências, para novos conhecimentos, para novas experiências, ela nunca volta mais do seu mesmo tamanho. Então toda vez que você se abrir para se conhecer, você vai perceber que você nunca mais vai conseguir enxergar a mesma coisa da mesma forma. Você não vai conseguir olhar para um copo d'água e olhar ele do mesmo jeito que você olhava antes de você se conhecer. Você vai ver como que é grandioso, como que é transformador o autoconhecimento. Então a base de você, para você ter um relacionamento fabuloso na sua família, para você ter um relacionamento maravilhoso com teu filho, primeiramente foi o que a Poli disse: se conheça, se conheça. A segunda, através de conhecer você, de se conhecer, você precisa se relacionar com você. Aprendendo a se relacionar com você, aí agora o terceiro tripé, você vai saber se relacionar com os outros. Essa é a base. Essa é a base. E uma outra coisa que eu gostaria de pontuar, que a pessoa com autoestima baixa, por vários motivos que sejam dentro do contexto familiar, ela fica sensível a críticas. Às vezes a pessoa fez uma crítica até construtiva, até verdadeira, mas ela fica tão sensível que ela reage àquilo dali como se fosse o fim do mundo, um copo d'água. Claro que muitas vezes as críticas não são construtivas, elas são mais destrutivas. Por quê? Porque a pessoa não sabe pontuar o que a pessoa precisa melhorar. Ela vai lá e critica. Não é assim que se faz. Você vai relacionar: poxa, amor, eu não gosto disso que você faz, certo comportamento me deixa chateado, o que você acha de fazer diferente? As pessoas não sabem conversar. E por conta disso, ela vai lá e dá uma cacetada na pessoa que já está com a autoestima baixa. O que faz? Baixa a autoestima mais ainda. Porque a pessoa percebe que, poxa, estou sendo tão criticado, eu acho que eu não valho nada, eu devo ser muito ruim mesmo. Então é isso que acontece. A pessoa com muita baixa autoestima, ela fica muito, mas muito sensível a qualquer tipo de crítica. Muito, muito importante isso. E aqui, gente, você percebe que nós estamos falando só de você. Tudo é você. Tem que partir de você. A gente está falando do outro, que o outro é idiota, que o outro é isso, que teus comportamentos, que o outro critica, que o outro julga. Beleza. Mas é a tua interpretação daquilo que a pessoa está falando, está dizendo, está agindo, que é o importante. O importante é você. Por isso que o importante é você se conhecer. Porque quando se conhece, se a pessoa está falando verdade ou mentira sobre você, você está pouco se lixando. Sabe por quê? Se ele falou que você te xingou de, vamos supor lá, de ladrão, de safado, você é? Não. Ótimo. Para que você vai ficar irritado? Agora, você roubou? Você é safado? Se você é, pronto, que está falando verdade. Não tem motivo para você se irritar. Então, conheça-te a ti mesmo. Conheça-te a ti mesmo. E você verá que vai se abrir uma outra forma de visão dentro da sua família. Não só dentro da sua família, em todos os lugares que você conviver. Tá? Então essa visão, e tudo que nós temos sendo aqui, é mudança de você para você mesmo. Quando você muda por dentro, as coisas mudam por fora. Permita-me então fazer um comparativo. Gente, eu gosto muito de usar música, né, para ilustrar as coisas. E tem um pensamento de Gabriel, o pensador, que diz, né, que quando a gente muda, o mundo muda com a gente. A gente muda o mundo na mudança da mente. E quando a gente muda, a gente anda para frente. Então, assim, toda mudança que a gente quer ver no mundo e na nossa família, principalmente, ela começa com nós mesmos. Nos conhecendo para a gente gerar essa mudança na nossa família. A mudança na sua família, ela começa com você. A partir de agora e da hora que você decidir mudar. Verdade. Muito bem colocado. Mais alguns sintomas, assim, que eu percebo, que eu já percebi em muitos atendimentos, é que as pessoas desistem com muita facilidade. Até mesmo na sessão, desistem da sessão, desistem do processo que ela está passando de transformação ali. A baixa autoestima, a pessoa se julga não capaz, né? E até uma outra coisa, que se eu falar, eu até fecho o nosso vídeo agora, mas que vocês vão descobrir mais pra frente. Mas o fato dela desistir, ela desiste com facilidade de tudo, ela não conclui nada na vida dela. Já viu aquela pessoa que começa a tirar carteira e para? Não, agora eu vou decidir ser vendedora ambulante de roupas, um exemplo.
Começa e para. Não, eu vou reformar a casa. Começa e para. Ela não conclui nada que ela começa. Ela desiste das coisas com muita facilidade. Por quê? Baixa autoestima. Ela se julga incapaz de fazer aquilo. E uma outra coisa por trás que eu conto pra vocês daqui a pouco. E também eu lembro que muitas vezes os nossos clientes, o meu cliente, por exemplo, ele ficava falando muito assim: ah, mas o do outro é melhor. Ah, mas eu não consigo chegar naquele nível lá, não vou conseguir nunca chegar naquele nível. E sempre ficava se comparando ao outro, ele ficava sempre comparando ele com alguém que tem um conhecimento, uma habilidade diferente que ele ainda não tinha e que ele não era capaz de conseguir aquilo. Ele comparava a vida dele familiar com a vida daquelas pessoas que ele viu na rede social, né? Nem sabendo se aquilo era verdade ou não, tá? Se a pessoa realmente vive aquele mar de rosa, conforme a Cody falou. Então ele vivia essa vida de comparação. E isso regredia cada vez mais o pensamento, a vida familiar dele, o relacionamento familiar dele. O que acontece? Quem tem 90 quilos e decide fazer dieta, ela não vai acordar amanhã com 60. Ela precisa passar por um progresso. Assim como se você quer subir uma escada, você começa com o primeiro degrau e você vai chegar lá no 10º, lá no 20º degrau. O problema de muitas pessoas, quando elas começam um projeto, elas se comparam com o top, o melhor. Ela tem que se comparar com quem está acima do nível dela, com quem já deu um passo à frente. Mas não, a pessoa quer ser, vamos supor, modelo, ela vai se comparar logo com quem? Gisele Bündchen. O cara começou a correr hoje, ele quer ser um corredor profissional, ele se compara com quem? Com o Bolt. Ah não, mas o Bolt faz 100 metros em 5 segundos, em 3 segundos, eu tô fazendo em 20, eu nunca vou conseguir. Por quê? Porque fica se comparando com os outros. Muitas vezes se compara com o top master, que já é um erro, né? A pessoa quer se comparar com alguém em alguma capacidade, algum projeto que você está desenvolvendo, se compara com quem está um nível acima de você. O problema de muitas pessoas e que as paralisa e faz baixar a sua autoestima cada vez mais é se comparar com os top dos top dos top. A pessoa que já está lá há muito tempo e já está fazendo aquilo há anos, já está ensinando a fazer. Então, um dos grandes erros de quem tem autoestima baixa é se comparar com os outros. Você tem que se comparar com você mesmo e com o melhor que se pode ser, e não com o top das galáxias. Almeje ser o top das galáxias, almeje ser até melhor que o top das galáxias, mas saiba que você não consegue chegar no nível dele da noite pro dia. Se ele é o top das galáxias hoje, ontem ele esteve no seu nível, certamente. E tudo na vida tem uma escala, tem um degrau, uma escada mesmo para subir. Sim, se você não tem a família que você sonha, não fica comparando a sua com a outra. Comece a construir devagarzinho. O que você precisa fazer para que eu consiga ter essa família maravilhosa? Um passo de cada vez. E não é porque você decidiu ser a mudança na sua vida que você vai fazer um curso de um dia, assistir uma palestra de 1 hora, que pronto, amanhã acordei, minha família está harmonizada. É um processo. Leva tempo para se destruir, leva tempo para se reconstruir. Simples assim. Para sua família entrar nos eixos, é uma mudança que você vai ver no decorrer do tempo. Você não vai acordar como uma mágica e, nossa, seu marido agora é um príncipe, um gentleman. Seus filhos são crianças amáveis e adoráveis, bem educadas. Imagina, você deseducou, você e seu esposo, as pessoas no meio, né, os avós, deseducaram seus filhos por anos. E você imagina que da noite para o dia você vai reeducá-los. Não funciona assim. É claro que é um passo a passo. Você consegue chegar no melhor que se pode ser, porém, é um passo a passo, é um passo de cada vez, uma melhoria de cada vez. Outra coisa também que eu percebi muito nessa questão dos sinais que são sinais de baixa autoestima, é o ciúme excessivo, né? Muitas pessoas, assim, nos nossos treinamentos, nos nossos atendimentos, elas falam, mas o ciúmezinho às vezes é bom, tal. Não é legal o ciúmezinho, não é legal. Isso é um sinal muito grande de que você não está se valorizando. Você não está se vendo como coisa de valor, como coisa importante no relacionamento. Toda vez que você tem ciúme, é como se você tivesse medo de perder alguém para algo mais valioso que você. O ciúme, ele é um sinal de baixa autoestima quando ele é excessivo, né? Quando a mulher fica no ponto de não deixar o marido nem na academia e vice-versa. Tem homem que não deixa a mulher trabalhar por conta de ciúme. E aí, quem tem ciúme excessivo faz o quê? Começa fuçando, WhatsApp, rede social.
do outro, e-mail, aí já... Ela começa a achar coisa, às vezes até onde não tem, né? Então assim, eu não tô falando aqui de você desconfiar de uma pessoa que realmente te dê motivos. Eu sei, na minha família, né, já aconteceu isso, da pessoa dar motivo pro outro procurar. Então, ok, não estou falando disso. Estou falando daquele ciúme sem motivo. A pessoa não te dá motivo nenhum para você ter ciúme, você tá com ciúme do colega de trabalho, inclusive. Tem mulheres que têm ciúme do homem com o outro. Claro que quem anda com porco come lavagem. Já viram isso? Né? Papagaio que acompanha João de Barro acorda de cabeça para baixo. Acorda, como é que é? Preso. Vira ajudante pedreiro. Isso. Papagaio que acompanha João de Barro vira ajudante pedreiro. Então assim, se seu marido tem andado com homens que você sabe que traem as esposas, faz festinhas escondidas, não é o tipo de amizade pro seu marido. Não é disso que eu tô falando, tá? Ponto. Então você tem que chegar, chamar ele na xixa, conversar com ele, falar, não quero que ande com fulano por isso. Ele não é boa companhia para você, ele não é um exemplo para nossa família, ele não é um exemplo para os nossos filhos. Ponto. Agora, vamos lá. A pessoa tem amizades saudáveis, joga futebol. Gente, o meu marido joga futebol toda segunda-feira. Ele malha 3, 4 vezes por semana. Eu não tenho ciúme algum. Afinal de contas, é para a saúde dele. Quanto mais saúde ele tiver, mais ele vai poder cuidar de mim e dos nossos filhos. Agora, tem mulheres que não enxergam isso. Quando o cara vai pra academia, ela enxerga o quê? Vai lá pra ver bunda de mulher. Gente, não é isso. Isso é baixa autoestima. Isso você não confia em você. Você não confia no amor que vocês têm. Se você desconfia tanto assim da pessoa que está com você, pode ser um sinal de que a sua autoestima está baixa e você precisa corrigir a sua autoestima. Muitas vezes a pessoa vai para a academia só para se cuidar. Presta atenção, é o outro que tem que ter medo de perder você. E não você de perder o outro. Porque você, se ele perder, ele vai perder o céu, você tá entendendo? Se ele te perder, ele vai perder a coisa mais rica que ele poderia ter na vida dele. Então não tem que se ter ciúme, se preocupar. Quem tem que se preocupar é o outro. Você tá entendendo? Não se preocupe, tá? Se valorize mais, tá? Sinta-se poderosa, se empodere. Você é tudo isso mesmo que você acha que você não é, mas você é, tá? É isso aí mesmo. E voltando aqui, gente, eu acho que assim, o pior de todos assim, os sintomas é quando a pessoa desiste de si mesma. Aí já desistir de si mesmo já é o fundo do poço já, né? Já vai para a área da depressão. Né? Quando a pessoa desiste de si mesma, às vezes ela desiste do relacionamento, ela desiste do casamento, dos filhos, só que o pior de tudo é ela desistir de si mesma. E aí muitas esposas caem, né? Muitas mães de família caem nessa armadilha do desistir de si mesmo, com autoestima baixa. E aí ela desiste até de acordar de manhã e escovar os dentes, de pentear o cabelo, ela desiste de cuidar da casa, ela desiste de trabalhar, ela desiste de cuidar dos filhos, ela desiste do marido, ela desiste do relacionamento, ela desiste de si mesma. E aí ela se entrega num poço profundo com volta. Calma, depressão tem cura, mas quando você começa... Quanto mais você baixa sua autoestima só vai caindo. Aquilo que você percebe de você mesmo, que é autoestima, só vai caindo. Aí você chega num ponto de desistir de você mesmo. De você desistir dos seus sonhos, de você desistir dos seus objetivos, você desistir dos seus planos. Tudo por conta do tipo de relacionamento que você tem. Nós vamos falar agora quais os sintomas, as características, digamos assim, de que o seu relacionamento familiar é tóxico e pode estar baixando a sua autoestima. Sim. Muito grave isso. Não deixe que chegue a esse ponto, tá? Não deixe que chegue a esse ponto. Um sinal assim, muito claro, que é bem claro, é quando alguém desmerece o outro, né? Acha que é uma crítica construtiva, mas até para você criticar uma pessoa, você precisa saber como que você critica, porque senão acontece o quê? Baixa mais ainda a autoestima da pessoa, quebra a pessoa no meio, deprime a pessoa, porque olha só, uma coisa é como você fala, agora uma coisa é como o outro escuta. A voz, você está falando algo achando que está sendo bem, mas a forma como que você fala, na cabeça dela, você está sendo totalmente ignorante, totalmente arrogante, totalmente... Como que fala a pessoa quando é... Egoísta. Você está sendo totalmente egoísta.
Na cabeça dela. Mas talvez a tua intenção não foi essa, né, Poli? Mas a outra pode representar dessa forma. Mas o desmerecimento, essa parte da crítica desconstrutiva e o desmerecimento, ele acontece muito. Já atendi muitas famílias assim. Um dia desse mesmo estava atendendo uma moça com depressão, e a depressão dela, graças a Deus, já passou, mas tem pouco tempo, foi muito pouco tempo, foi aumentar a autoestima dela e a depressão foi embora. E o relacionamento dela era tão tóxico, a ponto do marido dela reclamar que o jantar que ela fazia, que o almoço que ela fazia era ruim, que ela não cozinhava direito, que ela não limpava a casa direito, que nada que ela fazia era bom. Então, assim, a pessoa vai desmerecendo o que o outro faz. Se você cuida dos filhos, falava que não cuidava direito, se trabalha fora, né? Então, assim, a pessoa começa a desmerecer tudo que você faz. E isso é um sinal de relacionamento tóxico. E o que isso faz com a autoestima da pessoa, seja ela homem, mulher, pai, mãe, filho? Já viu aquele pai que fala assim para os filhos: não faz isso, você faz tudo errado. Toda vez que você pega uma coisa para fazer, você faz tudo errado, você quebra a mesa, arrebenta a geladeira. Você está o quê? Desmerecendo seu filho e fazendo a autoestima dele cair cada vez mais. Aqui no nosso condomínio me fez lembrar que tem o pai de uma criança, gente, eu acho que ele não tem nem 2 anos. Não deve ter 2 anos. Fez 2 anos. Você já sabe até o exemplo que eu vou dar. Já puxou o gancho. Ele viu a bicicleta do nosso filho. Aí ele quis tentar sentar. Nosso filho tem 3 anos. Não, meu filho, você não vai conseguir. Você não dá altura, você não consegue. E eu me senti tão mal com aquilo, porque a criança vai achar que ela é incapaz, que ela não consegue. E eu falei: não, fulaninho, vem cá, você consegue sim, tenta, vai tentando aí que você dá altura, que você consegue. É assim que você age com seus filhos, é assim que você impulsiona aquela pessoa para ser feliz, para ser melhor do que ela já é. Agora, se você fala: não, você não consegue, e se a pessoa acredita naquilo? Pronto, não realiza mais nada na vida. Por isso que a gente não deve desmerecer o outro e julgar o outro incapaz de algo. Mas a criança de 2 anos não vai conseguir subir na bicicleta de um de 3. Você não sabe? E se a força de vontade dela for grande? Me lembro uma vez que a gente estava na casa do padrinho do meu filho, tinha uma menina, ela não tinha 5 anos. Gente, ela estava na bicicleta de adulto. Ela não conseguia nem sentar no selim, lá na casa do Vitor. Não conseguia nem sentar no selim. Ela estava andando numa bicicleta que nem eu andaria. Ela só conseguia ficar em pé, no quadro. Ela não dava altura no selim. E ali ela pedalava aquela bicicleta. Então, assim, não julgue uma pessoa porque você talvez não conseguiria. Não desmereça o que as pessoas da sua família fazem de melhor para você. Se hoje a sua esposa salgou o arroz, se hoje o seu marido chegou em casa e não comprou o morango que você queria, ou se você queria pão de sal, ele comprou pão rústico, não desmereça, porque talvez aquilo foi o máximo que a outra pessoa conseguiu fazer naquele dia. E quando você reclama e desmerece uma coisa que a outra pessoa fez, a chance dela nem fazer mais pra você é enorme, né? Poxa, eu compro pão pra você, pra te agradar, você reclama que não é do rústico, é de sal. Então, assim, tenha cuidado com o que você fala com o outro, porque você pode estar destruindo a autoestima de alguém. É muito importante isso. E também, assim, se a pessoa está desmerecendo, aí vem o diálogo e vem também a humildade. Tá ruim assim, mas como é que seria bom? Pergunte, como é que seria bom? O que seria bom para você? Como é que eu poderia fazer para ficar direito? Deixa que a pessoa te fala como que ela acha que o seu jeito dela é o melhor. Não custa nada. Você também vai outra forma de aprender a fazer uma coisa que talvez você demora 1 hora, às vezes da forma do outro você demora menos tempo. Não custa nada aprender. Temos que ter humildade para aceitar também outras opiniões. Né? Isso também ajuda muito a gente a trabalhar esse sentimento de baixa autoestima, de não interpretar dessa forma totalmente negativa e tirar um proveito disso. Poxa, tudo tá ruim? Tá ruim mesmo? Tá, então como é que é o certo? Tá, a comida tá ruim? Como é que seria boa? Tem um amigo meu que para ele arroz gostoso é arroz queimadinho. Sabia disso? Quando a mulher dele queimou o arroz, eu falei: nossa, que arroz gostoso. E a mulher ficou sem entender nada. Pra você ter uma ideia. Então a gente precisa se abrir, estar aberto, ter humildade de perguntar, ter aberto a humildade de receber também, de conhecer mais o que é o outro, né? Puxando esse gancho do diálogo, a gente volta a falar do tripé. Quando eu me conheço e eu sei me relacionar comigo, aí sim eu sei me relacionar com o outro.
E o que é um diálogo? O diálogo é a oportunidade de você conhecer o outro. É a melhor oportunidade que você tem de saber o que ele pensa, de saber os gostos dele. Quando o casal tá namorando, gente, conversa. Essa prima minha que eu falei no começo do vídeo, ela tá namorando, tá no início de namoro, tem um mês de namoro. Conversa, fica até de madrugada no telefone conversando. Tenho certeza que eles se conhecem praticamente já do avesso. Agora, por que depois que casa, ela ainda não se casou, por que depois que os casais casam, eles param de conversar? Você acha que você já sabe tudo sobre aquela pessoa? Nós temos 11 anos juntos e daqui 10 dias da gravação desse vídeo nós vamos fazer 5 anos de casado. 11 anos juntos, você imagina? Eu não sei tudo sobre ele, não. Cada dia que passa é uma história nova que ele me conta, ou é alguma coisa que mudou dentro dele. Eu não posso achar que o Renan de hoje, né, o Rê de agora, é o mesmo que eu me casei, porque não? Ele se transformou, ele foi se transformando a cada dia, adquiriu valores novos. Então eu não posso achar que aquela pessoa é a mesma de antigamente. E é por isso que muitos relacionamentos se afundam. Você não conhece mais a pessoa com quem você se casou. Por quê? Você para de perguntar, você para de dialogar, você para de conversar com aquela pessoa, de trocar ideias, opiniões. Às vezes a pessoa gostava de preto, agora gosta de branco. Às vezes gostava de rosa, agora gosta de azul. Você não sabe, a pessoa pode trocar do gosto. Né? Às vezes trocou de time igual eu. Enganou. Então, assim, a gente precisa dialogar com o outro o tempo todo para a gente ir gerando um equilíbrio no decorrer do crescimento do nosso relacionamento, gente. Se vocês não dialogam, desculpe, seu relacionamento vai acabar, sua família vai acabar. Se você não dá oportunidade para os seus filhos expressarem a opinião deles, o gosto deles, né, aquela família que só impõe, poxa, saiba respeitar o gosto dos seus filhos também para algum tipo de comida, algum passeio. Às vezes ele não quer ir na casa de um tio. Saiba também respeitar, não obedecer, mas respeitar, ouvir o seu filho, por que ele não quer ir lá. Às vezes ele foi até assediado, né, sexualmente, já que isso acontece muito no meio familiar. E você fica forçando aquela criança a ir lá. A grande maioria esmagadora das mulheres que eu já atendi até hoje foram abusadas sexualmente no meio familiar. Isso é duro de ouvir, isso dói. E muitas vezes você não tem essa acuidade, essa sensibilidade de entender o seu filho por que não quer ir na casa de um parente. Por quê? Falta diálogo, falta percepção. A falta de diálogo é um dos motivos destruidores de família hoje. E quem que é o responsável pelo diálogo na sua família? Ah, meu marido não conversa comigo. E por que você não conversa com ele? O responsável pela comunicação, ou pela conversa, pela iniciação do diálogo, é sempre você. Simples assim. Pare de jogar a responsabilidade para cima do outro. Assuma a responsabilidade. Se você quer que sua família tenha diálogo, seja o provedor do diálogo. Inicie o diálogo. Se você quer que a tua família, que seu esposo, seus filhos vão para a igreja, prover isso, seja provedor dessa mudança na vida deles. Comece a ir sozinha, mas aí tem gente que bota desculpa. Eu quero ir, mas ninguém quer ir comigo, né? Vou sozinho. Não, seja você o provedor, vá sozinho. Amanhã você leva convide. Já viu o ditado? Pedra dura, água bate. Água mole, pedra dura. Tanto bate até que fura. Já falei esse ditado aqui hoje. Exatamente, é dessa forma. Seja você, para de jogar a responsabilidade para cima do outro. Né? Se você quer mudar, que a sua família mude para aquilo que você quer, comece com um pontapé inicial. Você. Pare de esperar pela ação do outro. Para com isso. Seja você, tá? Nós estamos falando aqui de você, não é do outro, não. Tudo que nós estamos falando aqui, que o outro reclama, que o outro, beleza. Mas é você que é o provedor da mudança. A mudança vai acontecer em você, não é no outro. Assim como, se a outra pessoa tiver iniciativa, vai acontecer nela também. Sim, ou isso. Mas você ouviu isso primeiro, agora tem que partir de você. Exatamente. Tá? Brincadeira. Então, são muitas outras coisas que influenciam no relacionamento, né? Para tornar o nosso relacionamento tóxico, que é justamente um dos motivos principais que é o causador da baixa autoestima nas pessoas, em nós. Né? Reclamar das coisas que você faz, ele já falou, por exemplo, falta de reconhecimento, né? Não reconhecer nada. Gente, esse é um dos principais. Todo ser humano, ele precisa de reconhecimento. Eu, Poliana, preciso de reconhecimento. Eu quero elogios? Não, eu quero reconhecimento.
Renan, tenho certeza que para ele é importante reconhecimento. Demais. E quando a pessoa não é reconhecida pela família, na família, isso faz um rombo na autoestima. Eu acho que conta 1000 pontos negativos ali contra um positivo, de tanto que baixa a autoestima. E a falta de reconhecimento, sim, é um grande causador de destruição dos relacionamentos. Por quê? Por que eu falei? Porque o reconhecimento ele é um valor. Não, então deixa eu reformular a frase porque eu me empolguei. Pode rir. Então a falta de reconhecimento, ela chega a ser um destruidor de relacionamento, de família. Por quê? Porque a falta de reconhecimento leva a baixa autoestima leva à depressão, a pessoa desistir de si mesma e aí desiste até do relacionamento. Então, por isso que a falta de reconhecimento é um grande gerador de baixa autoestima. Porque ela é quase, o reconhecimento em si é quase aquilo que eu vejo realmente de positivo, né? Sim. E muitas vezes a gente não é reconhecido pelo marido. Eu tenho uma amiga que me ligou semana passada falando que ia separar do marido. Eles já voltaram, graças a Deus. Falo graças a Deus porque eu sou a favor da família, não a qualquer custo, tá? Mas ele falou pra ela que ele não a reconhecia enquanto esposa. Gostava que ela trabalhava para ele. E é muito triste você ouvir isso, mas eles conseguiram conversar, conseguiram se entender. Se para eles, se eles se entenderam, tá tudo bem. Então, como que a pessoa pode ser reconhecida só pelo trabalho dela, mas ela não é reconhecida enquanto mulher, enquanto esposa? Poxa, isso dói, né? Imagina a gente que é mulher ouvir isso dói. Isso dói muito. E imagina que tem famílias que não são reconhecidas pelos filhos. Os filhos não obedecem, não respeitam os pais. Já está lá no livro de Deuteronômio, número 6, né? Capítulo 6. Obedeça pai e mãe para que tenha longos dias e dias de glória. Depois virou um mandamento da lei de Deus, um dos nossos 10 mandamentos do Antigo Testamento. Respeite pais e mães. Reconheça seus pais, reconheça sua esposa, reconheça seu cônjuge. Não espere aquela pessoa partir desta para melhor ou para pior, para você reconhecer aquela pessoa na sua vida. Reconhecer que o Renan é um bom marido para mim, ele é um bom pai para os meus filhos, ele é uma boa companhia, ele é um bom cônjuge, ele é um bom companheiro. Reconheço em vida, né? Apesar de possíveis atritos que a gente possa ter no dia a dia, afinal de contas nós somos vivos, nós somos pessoas de carne e osso, a gente vive, a gente dialoga, a gente conversa, então a gente pode em algum momento ter atritos, porque nós somos de verdade, assim como vocês são de verdade. Então, reconheça a pessoa, reconheça seus pais. Mas o reconhecimento também, não só reconhecimento do outro é muito importante, mas principalmente você se reconhecer. Você se reconhece? Mas para se reconhecer, precisa se conhecer. Se você não se conhece, como você vai saber se você se reconhece? Reconhecer, conhecer de novo, né? Refazer e fazer de novo. Então você se reconhece? Às vezes não, porque você nem se conhece. Como é que você vai se reconhecer? E aí faz o quê? Um rombo, um buraco negro na sua autoestima. Exatamente, exatamente. Um outro ponto que eu queria tocar com vocês também é o parceiro, ele nunca assume a responsabilidade. Isso também faz a mulher ou o homem, a pessoa da casa, da família ali, se sentir muito mal e baixa muito a sua autoestima, né? Porque a pessoa, ela acha que, vamos supor, a mulher acha que só o homem tem que levar e buscar as crianças na escola. O homem acha que só a mulher pode ir lá para a cozinha e fazer um almoço e lavar as vasilhas. Ninguém assume responsabilidade. Você mora nessa casa. O que custa você recolher o seu lixo? O que custa você apagar a sua luz? O que custa você varrer o chão que você pisa? Claro que se for combinado, né? Não, eu só lavo e passo e você só cozinha. Ah, beleza, cada um que se combine. Agora, tem homens machistas, tem mulheres feministas, tem homens, né? Tem parceiros ali, mulheres, que não assumem as suas responsabilidades, nem a mulher as responsabilidades de mulher, nem o homem de homem. E aí, sobrecarrega um dos dois. Se a mulher deixa pro homem criar os filhos, não faz isso não que eu vou contar pro seu pai, não faz isso não que seu pai vai te bater. Educa a criatura. Por que você não está educando seu filho? Se você não assume a sua responsabilidade, você joga pro outro, você vai deixar o outro sobrecarregado. Da mesma forma, se o outro não assume as suas responsabilidades, deixa tudo para você, deixa você sobrecarregada, tanto com exaustão física quanto emocional. Você pode sim deixar o outro exausto emocionalmente ou fisicamente. E aí, quando você deixa o outro exausto nesse sentido, ou seja, cansado no corpo ou na alma, baixa autoestima. Verdade.
Outra coisa que é muito grave, que acontece muito, é o cônjuge viver a vida de solteiro. Ah, isso é um clássico, né? Demais. Eu tenho exemplos aqui, até que a Poli tocou no assunto desse casal, né? Que voltou recentemente. O homem, final de semana, que era para ser um final de semana familiar, aquele almoço em família, né? Pelo menos isso é um valor pra gente, isso que a gente aprendeu na nossa convivência familiar, que a Bíblia ensina pra gente, a importância da família. Aquele que é para ser um dia familiar, um dia de buscar também conhecimento sobre Deus, uma aproximação sobre Deus, não, o homem enche o quintal dele de colega, e churrasco, e cerveja. Não estou dizendo que isso é errado, tomar sua cerveja, bebida, sua mal. Por que não faz o seu churrasco para o seu filho, para a sua família? Por quê? Por que você não toma cerveja com a sua esposa? Né? Ou porque você também, a esposa, não faz o almoço, às vezes também ao contrário, a esposa enche, chama não sei mais quem pra cá, chama sogro, chama não sei mais, chama primo, chama amiga pra vir almoçar em casa. Não, por que você não produz um almoço maravilhoso só pra vocês e da sua família? Por que você não honrar, não proteger essa riqueza que está dentro do lar de vocês? Por que não blindar? Por que deixar tão exposto a influências? E aí tem um detalhe, né? Poliana, eu não vou poder nunca mais chamar amigos, colegas para vir aqui em casa, né? Ou colegas para fazer um churrasco, ou familiar. Não é disso que a gente está falando. A gente está falando de todo domingo colocar pessoas estranhas dentro de casa. Tem uma particularidade, né, na nossa família, nós 4, eu, Renan e os nossos filhos, que é muito interessante e que as pessoas admiram na gente. Que a gente não tem dia para fazer uma comida gostosa. Se a gente quiser agora, nossa, não tô falando financeiramente não, tá, gente? Tô falando assim, se a gente quiser agora, por exemplo, assim, vamos tomar um vinho? Vamos tomar um vinho agora. A gente não espera o dia dos namorados, a gente não espera o nosso aniversário, a gente não espera o dia de domingo, a gente não espera o sábado à noite, nem a sexta-noite. A gente também não espera o nosso filho dormir, porque ele é a nossa família, né? Eu falo, ô nosso filho, gente, porque um tá na barriga ainda, tá? Por isso que eu tô falando o nosso filho dormir, porque um ainda tá no forno aqui para chegar. Então, assim, a gente não espera chegar ao final de semana nem as datas comemorativas. Eu não espero o dia dos pais para falar com meu marido que ele é um bom pai. Eu não espero o dia dos namorados para falar que o amo. Aqui em casa a gente vive isso todos os dias. Por isso que chegar num domingo e a gente quiser fazer alguma coisa para os nossos familiares, a gente vai fazer. Por quê? Porque todo dia, no nosso dia a dia, a gente vive essa harmonia. Eu não preciso chegar ao domingo para fazer um almoço bom. O que eu quero dizer para vocês é que eu faço, e o meu marido também, as coisas gostosas pra gente. Eu não faço só o dia que vem alguém aqui em casa. Era isso que eu queria dizer para vocês. Não espere fazer aquele almoço de domingo maravilhoso apenas quando tem alguém na sua casa. Por quê? Os mais preciosos são aqueles que estão com você todos os dias. Essa questão de vida de solteiro depois de casado é complicado, porque a pessoa não evoluiu. Eu lembro que a Poli falou que o idiota, né? O idiota, ele tá vivendo agora, né? Tá conversando, mas não cresceu aqui, não desenvolveu aqui. Ele não enxergou que ele tem que mudar, ele não enxergou isso ainda. É bíblico. O homem e a mulher deixarão pai e mãe e constituirão a sua própria família. Se um dos dois casa, mas quer continuar com a vida de solteiro, ele ainda não entendeu isso. Ele ainda não amadureceu o suficiente. E aí o cara quer ir. Eu falo cara porque é mais comum do homem querer sair sozinho, né? Do que a mulher sem homem. Mas o cara quer ir pra balada, o cara quer sair pra não sei aonde, passar final de semana fora. Pelo amor de Deus, pra mim isso é o cúmulo do absurdo. A mulher que aceita isso, nem sei o que eu faria, dá uma coça na mulher que aceita isso, e no homem que aceita isso, né? Claro que não, Poliana. É um evento. Gente, eu não estou falando de coisas esporádicas, eu estou falando de coisas contínuas, de coisas comuns, coisas que acontecem no dia a dia. Isso aconteceu com uma pessoa da minha família. A pessoa já se separou, o outro queria, com 10, 12 anos de casado, continuar vivendo vida de solteiro. Mas a pessoa acordou, demorou um pouco para acordar, mas acordou. Opa, peraí, acorda pra vida. Se você não acordou, eu acordei e deu tchau e benção. As pessoas têm que crescer um dia. A partir do momento que você assume um relacionamento, até a parte financeira, desde que seja combinado, é do casal.
Não existe mais eu. Você não pode, de repente, comprar uma coisa que comprometa a renda da sua família, porque você não é solteiro mais. Você tem que lembrar que você tem uma família que depende de você. Você e seu esposo, todas as decisões, por isso o diálogo. Tudo que for fazer, baseado em muita conversa. Às vezes a pessoa, né, pode ser homem, pode ser mulher, quer trocar o carro. Tem um carro ali de 50 mil que é um carro de 100, mas vai ter que assumir uma prestação, porque às vezes não tem aquele capital para inteirar. E aí faz o quê? Vive uma vida de solteiro. Não comunica ao outro que vai assumir uma parcela ali de R$2.000 por mês. Para mim isso faria muita diferença financeiramente. Às vezes para você não faz, mas para algumas pessoas pode sim fazer a diferença na casa. Porque, nossa, eu ia trocar o colégio do meu filho, agora eu não posso mais. Ia fazer um plano de saúde, não posso mais. Estava programando uma viagem, não posso mais. Por quê? Porque a criatura resolveu viver uma vida de solteiro. Não estou falando que é só de comportamento de sair. Às vezes são outros comportamentos que a pessoa tem que não indica que agora ela está casada. Como um outro sinal que eu vou te dar agora para ilustrar a baixa autoestima, quando a pessoa ela não respeita a sua agenda. Isso é um problema, né, de um relacionamento tóxico, aliás, que baixa a autoestima. A pessoa, você fala assim, olha marido, toda quarta-feira eu vou fazer aula de dança. Então você chega em casa mais cedo para ficar com as crianças. A pessoa ignora. E aí o que acontece? Você se sente não importante para aquela pessoa, porque ela não lembrou de uma coisa que era importante para você, da sua agenda. Você precisa ficar com as crianças, às vezes, para ele ir no futebol, no cabeleireiro, sei lá. Mas ele não pode ficar para você toda quarta-feira para você fazer a sua aula de dança. Então, esses tipos de relacionamentos tóxicos, eles vão baixando a autoestima das pessoas. Vai tirando a sua energia, né? Total. Vai minando. E você acaba finalizando aqui um relacionamento tóxico, você acaba o quê? Ficando sem objetivos. A falta de objetivos também é outra característica muito expressiva de um relacionamento tóxico, né? A falta de objetivo em comum, por exemplo, assim, dando esse exemplo do carro. O cara quis trocar o carro de 50 para 100. Mas às vezes o objetivo dos dois naquele momento era trocar a casa, era dar conforto. Gente, uma casa mais confortável é muito melhor que um carro mais confortável, pelo menos para mim, olhando, né? Então, assim, às vezes o casal, quando eles não têm diálogo, quando eles não sentam e eles não definem os objetivos da família, gera esse tipo de conflito. Então, o casal precisa ter objetivo comum. Quando o casal tem objetivo diferente, tenha certeza que vai gerar conflito. Ele quer trocar o carro, ela quer fazer uma viagem, quer levar o filho na Disney, quer pagar um cursinho de inglês para o filho. Enfim, se vocês têm objetivos alinhados, show de bola. Se vocês têm objetivos diferentes, tchau, adeus, vai dar briga, com certeza. E se der briga, vai virar um relacionamento tóxico. Se o relacionamento for tóxico, vai baixar a autoestima. E baixa autoestima pode ser o fim da sua família. Uma coisa legal que vocês podem fazer é sentar em família e cada um escrever o que é importante. Cada um pega uma folha de papel, cada um. O que é importante para você na nossa família? Escrevam. Para mim é importante diálogo, para mim é importante companheirismo. Então vocês façam no mínimo 10 coisas importantes que é importante para vocês na família. Cada um vai ter os seus 10. Depois que vocês fizerem os seus 10, se você tiver 2 filhos, 4 filhos, não importa. Pega todo mundo e vê quais que são semelhantes. Quais que são semelhantes? Junta todos esses semelhantes e façam um mural só de coisas importantes. Esse é o mural da família. E toda vez que alguém infringir qualquer coisa daquilo ali que está no mural, é só você apontar, não precisa de brigar. Olha lá, tá vendo? Esse comportamento que você teve aqui, olha, infringiu o nosso mural lá. O nosso mural. E além de infringir o mural dos valores, você pode fazer o dos objetivos também. Exatamente. Né? Assim como tem mulheres compulsivas que compram muito, que gastam muito, né? Vai lá e compra uma bolsa de 2, 3 mil reais, que vamos supor era a parcela do carro, um exemplo, né? Então, da mesma forma, assim, olha aqui, esposa, você feriu o nosso objetivo, que era juntar dinheiro para ir para Disney, para ir para a Europa. Então, você com esse mapa de valores que o Rê ensinou, você também fazendo de objetivos, ele é muito bom para o relacionamento da família de vocês. Sem dúvida, a família de vocês será um sucesso se vocês conseguirem fazer o de valores e o de objetivos. E para você, ou a partir de agora, começar já
a levantar a sua autoestima, a crescer, a se empoderar. Poli, fala para ela aquele exercício que a gente pratica de vez em quando aqui. Joia. Ó, para você aumentar a sua autoestima, lembra que eu te falei que a autoestima é aquilo que você percebe de positivo menos aquilo que você percebe de negativo. Então você precisa perceber mais positivos do que negativos para elevar a sua autoestima. Então você vai pegar papel e caneta agora e vai listar para mim mesmo, Poliana. Quero que você escreve aí 7 pontos muito positivos que você percebe da sua autoestima. E pode ser físico, pode ser emocional, pode ser ali o que você quiser. Né? Eu vou ilustrar para vocês assim. Por exemplo, eu, Poliana, tenho autoestima alta, por exemplo, por eu ser muito pontual. Eu adoro a minha pontualidade, isso me faz bem, isso me faz sentir poderosa, me dá empoderamento, né? Então, pontualidade é pra mim. Vou dar um exemplo bobo aqui só pra vocês rirem, ó. Ah, o Poliana tem um olho verde, isso aumenta a minha autoestima. Né? Tem gente que fala que sim, se eu tivesse nascido com olho preto, azul, verde, amarelo, mentira, talvez não fizesse diferença. Mas, então assim, é aquilo que você percebe de positivo em você. Outro ponto positivo para mim, eu me considero uma mulher muito trabalhadora. Então, o trabalho, já dizia um filósofo aí, gente, hoje eu estou citando filósofo, né? Que o trabalho dignifica o homem. Então, eu me sinto digna quando estou trabalhando. Gosto muito de trabalhar. Então, o trabalho, para mim, é um ponto muito positivo da minha autoestima. E aí vocês vão pontuando. Pontuem aí 7 pontos da sua autoestima que você fala, caraca, não tem pra ninguém. Pode ser um cabelo cacheado que você tem, que você goste muito, que isso te dá poder. É aquilo que você se sente bem. Fala, caraca, isso aqui me faz bem. E aí, você vai virar a folha e atrás você vai escrever 3 pontos que você percebe como negativos da sua autoestima. Né? E aí ele pode também ser físico ou emocional. Então você vai colocar e vai listar esses 3 pontos. Listou os 3 pontos negativos? Agora vem um pulo do gato. Como eu faço para superar ou melhorar esse ponto negativo? Se você colocou um ponto físico. Ah, Poliana, meu cabelo está ondulado, estou com a autoestima baixíssima por causa do meu cabelo. Como que você poderia resolver esse problema? Uma progressiva ajudaria? Ajudaria. Então, ótimo, vai lá e coloca. Vai colocando os pontos. Ah, Poliana, eu me sinto triste porque o meu marido não me dá carinho. Então, eu me sinto mal com isso e eu acho que isso baixa a minha autoestima, porque se ele não me dá carinho, começa a achar que o problema é comigo. Ótimo, como que você pode resolver isso? Eu me comprometo a sentar e conversar com ele, que carinho é importante pra mim, que às vezes tem maridos que acham, e mulheres, né, também, que carinho é você, a forma de carinho deles demonstrarem carinho é dando presentes, fazendo alguma coisa. E às vezes sustentando a casa, por exemplo. Mas para a pessoa, ela quer carinho físico mesmo, demonstrações de afeto. E isso é importante para você. Então, se isso for um ponto, coloque aí que você se compromete, então, a conversar com a outra pessoa que não está te dando carinho, pode ser os filhos, né, os pais. E aí, conversar. Então faça isso, liste seus 3 pontos que você percebe como negativos e coloque um plano de ação, o que você pode fazer para superar esses pontos negativos e transformá-los em positivos. Ou pelo menos alcalinizar, né? Neutralizar esses pontos. Às vezes é um ponto que não vai virar positivo, mas também não existe mais como negativo, não está ali descontando ponto, digamos assim, da sua autoestima e te roubando energia. Muito bem. Vai pegar os pontos positivos e vai fazer o que com eles? Só guardar e anotar. Vai, se possível, coloca mais de 7 pontos, mas 7 é o mínimo que você deve colocar. Cola num lugar que você vê todos os dias. No espelho do banheiro. Não, Poliana, no espelho do banheiro e a família toda vai ver. Então cola no seu guarda-roupa, aquele lado do guarda-roupa que é só seu, que só você vai ver. Não, Poliana, todo mundo vai ver também, porque meus filhos abrem, meu marido abre, a minha esposa abre. Põe dentro da Bíblia, põe dentro da bolsinha de lápis, dentro da bolsa, dentro da carteira, dentro da cueca, mas põe em algum lugar que você consiga visualizar todos os dias para que você focalize aquilo dali. Tudo aquilo que você foca, expande. Então foca nos seus pontos positivos, pois só assim você vai aumentar a sua autoestima. Então, essa é a solução muito prática que a gente diariamente faz com frequência aqui na nossa casa. A gente sempre tem essa mentalidade de pensar positivo, o que a gente tem de melhor e focar nisso. Porque aquilo que a Poli falou lá no início do vídeo, vocês lembram? A nossa mente cria aquilo que está dentro dela. A nossa realidade é a criação da nossa mente.
Então, quanto mais você ter pensamentos positivos, quanto mais você saber os seus pontos positivos e você focar nisso, mais ponto positivo você vai encontrar. Eu tenho certeza que você sabe muito bem como que você está alimentando seu corpo, né? Eu tenho certeza que você sabe o que você comeu ontem, o que você comeu hoje. Agora, eu preciso que você foque e que você saiba exatamente como é que você está alimentando a sua alma, como é que você está alimentando seus pensamentos. Porque os nossos maiores inimigos, anota isso, os nossos maiores inimigos são os nossos pensamentos. Eles podem destruir a nossa vida ou eles podem construir a nossa vida. Por isso que fica aqui a nossa dica de hoje, para você construir a sua vida e construir a sua família dos sonhos. Tudo começa aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.